Após a partida entre Flamengo e Liverpool na final do Mundial de Clubes, a temporada de 2019 oficialmente terminou para os clubes brasileiros. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos acompanhar quem foram os artilheiros das principais equipes brasileiras no ano, levando em consideração todas as principais competições. Para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou mencionar apenas as equipes que disputaram a Série A de 2019, mais os clubes que conseguiram acesso para a primeira divisão. Como referência, eu utilizei o aplicativo da OneFootball, principalmente para coletar os números de cada jogador nas principais competições da temporada. O aplicativo é 100% gratuito e traz vídeos, resultados, estatísticas e muito mais. Para baixar, é só clicar no primeiro link que está na descrição aqui embaixo. Começamos com o Atlético Paranaense, que teve como principal goleador na temporada o argentino Marco Ruben. O experiente atacante foi vice-artilheiro da Copa Libertadores. Ele foi decisivo também no título da Copa do Brasil, participando com assistências nos confrontos de ida e volta diante do Internacional na decisão do torneio. Lembrando que, diferentemente de outros jogadores, Marco Ruben não disputou partidas do campeonato estadual, já que o Atlético utiliza uma equipe sub-23 na competição. Um dos grandes responsáveis pelo acesso do Atlético Goianiense para a primeira divisão foi o atacante Mike. O jogador foi contratado pelo clube no início do ano e teve um bom desempenho no Campeonato Goiano e na Série B. Mike anotou 19 gols em 54 partidas, tendo se destacado especialmente contra Guarani e Sport no primeiro turno. Apesar de tudo isso, o presidente do clube confirmou que o jogador não fica na equipe para a próxima temporada. O artilheiro do Atlético Mineiro em 2019 foi o veterano Ricardo Oliveira. Mesmo assim, o jogador foi muito criticado pela torcida ao longo da temporada, já que a maioria de seus gols foram marcados no Campeonato Mineiro e na pré-Libertadores. Em má fase, o atacante foi reserva na maioria das partidas do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Muito provavelmente, Ricardo deixará o Atlético no próximo ano. Quem também encerrou a temporada com 14 gols marcados foi Daniel Amorim do Avaí. Assim como Ricardo Oliveira, grande parte dos gols do atacante ficou concentrado no campeonato estadual, onde ele balançou a rede em 9 oportunidades. No Brasileirão, o único gol marcado por Daniel foi na partida diante do Vasco, no primeiro turno. Em setembro desse ano, o jogador sofreu grave lesão no joelho e acabou perdendo o restante da temporada. Um dos principais atacantes na temporada do futebol brasileiro foi sem dúvida Gilberto do Bahia. Com exceção da Copa Sul-Americana, o atacante marcou gols em todas as outras competições que atuou pelo tricolor. No Campeonato Brasileiro, ele ficou atrás apenas da dupla Gabigol e Bruno Henrique. Sua melhor atuação na temporada foi inclusive contra o Flamengo, quando marcou 3 vezes. O Botafogo foi uma das equipes que não tiveram um atacante como principal goleador do ano. Alex Santana, contratado no começo de 2019, foi o responsável pela maioria dos gols da equipe. Atuando como segundo volante e meia, ele marcou 10 vezes na temporada, e grande parte desses gols foram de fora da área. Mesmo após se lesionar e ficar de fora durante boa parte do segundo turno, ele não foi superado por Diego Souza, que terminou o ano com 9 gols marcados. Após o investimento da Red Bull, o Bragantino foi campeão da Série B com sobras em 2019, e a tendência é que o clube continue forte para a próxima temporada. Um dos destaques da equipe foi o artilheiro Ítalo, que marcou 13 gols no ano. O jogador, porém, anotou todos esses gols na segunda divisão, já que disputou o Campeonato Paulista por outra equipe. O artilheiro do Ceará em 2019 foi o meia Thiago Galhardo. O jogador iniciou a temporada no Vasco e só estreou pelo clube alvinegro no mês de maio. Todos os seus gols no ano foram marcados no Campeonato Brasileiro, especialmente no início do torneio. Mesmo com uma queda de rendimento no segundo turno do Brasileirão, Thiago terminou 2019 com números excelentes, participando diretamente de 36% dos gols da equipe na competição.
Depois de permanecer na Série A por 6 temporadas consecutivas, a Chape acabou rebaixada para a segunda divisão. Mesmo assim, a equipe contou com um grande artilheiro na temporada. O atacante Everaldo marcou 19 gols no ano, e boa parte deles foram no Brasileirão. A tendência é que ele deixe a equipe na próxima temporada. O Fluminense e clubes do exterior já demonstraram interesse no jogador. Após ter sido o maior goleador do futebol brasileiro em 2018, o atacante Gustavo retornou ao Corinthians nesta temporada. O jogador teve um início muito bom, marcando alguns gols no Campeonato Paulista. Após encarar uma série de jogos sem marcar, ele perdeu espaço na equipe titular do Timão. Apenas no final do Brasileirão ele se recuperou. Nas 4 últimas rodadas, Gustavo marcou 3 gols diante de Avaí, Ceará e Fluminense. O Coritiba foi mais uma equipe que conseguiu acesso para a primeira divisão. Um dos grandes responsáveis por isso foi o atacante Rodrigão. Após ter sido o artilheiro do Campeonato Paranaense no primeiro semestre, ele se manteve em grande nível na Série B, onde anotou 13 gols. Mas a reta final de temporada não terminou bem para o atacante. Rodrigão acabou barrado do Coxa por seguidos atos de indisciplina. O veterano atacante Fred foi o principal artilheiro da equipe do Cruzeiro. O problema é que mais da metade de seus gols foram marcados no Campeonato Mineiro. No Brasileirão, seu desempenho foi bem abaixo do esperado, e ele foi apontado pela torcida como um dos responsáveis pelo rebaixamento da equipe. O principal goleador do CSA em 2019 já deixou a equipe. Foi o atacante Patrick Fabiano, que marcou 9 gols no período que atuou. Ele disputou o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e poucos jogos do Brasileirão. O jogador estava emprestado pelo Al Samy Sports, do Kuwait, e permaneceu apenas 7 meses no clube alagoano. O grande artilheiro do Flamengo em 2019 foi também o principal artilheiro na temporada do futebol brasileiro. Ao todo, o Gabigol marcou 43 gols no ano. Ele teve algumas partidas memoráveis, como por exemplo diante do Palmeiras no Brasileirão e também, é claro, na final da Libertadores contra o River. O atacante, inclusive, acabou artilheiro dessas duas competições. A expectativa agora é saber se ele continua no rubro-negro para a próxima temporada. No Fluminense, ninguém fez mais gols do que Yony Gonzalez. O colombiano foi inclusive um dos jogadores que mais atuaram na temporada do futebol brasileiro, somando 62 partidas por todas as competições. Ele também marcou gols nos 4 torneios que o tricolor disputou em 2019. Recentemente, ele se despediu da equipe em suas redes sociais. A tendência é que o jogador siga para o Benfica de Portugal. O experiente Wellington Paulista foi o artilheiro do Fortaleza em 2019. Conhecido por atuar em várias equipes do futebol brasileiro, o jogador viveu no Leão um de seus melhores momentos da carreira. Seus gols no segundo turno foram decisivos para ajudar a equipe a se afastar da zona de rebaixamento e alcançar uma inédita vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. O artilheiro do Goiás na temporada foi também a grande estrela da equipe. O habilidoso Michael marcou 16 gols no ano, mas ele impressionou especialmente por seus dribles e velocidade. O jovem atacante foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro e, com isso, atraiu a atenção de várias outras equipes. O Goiás, porém, já informou que a multa rescisória do atacante está em 50 milhões de reais para times do futebol brasileiro e 100 milhões de reais para ofertas do exterior. Considerado um dos melhores jogadores em atividade no Brasil, Everton foi destaque no tricolor e também na seleção brasileira. Somando todas as competições, o jogador marcou 20 gols pelo Grêmio em 2019. Suas melhores atuações foram diante do Palmeiras na Libertadores e Cruzeiro no Brasileirão. Apesar de tudo isso, o atacante teve uma leve queda de rendimento após o título da Copa América com o Brasil. O goleador do Internacional em 2019 foi o atacante Paolo Guerrero. Assim como Everton, o jogador marcou 20 gols na temporada e também foi destaque na Copa América, terminando a competição em segundo lugar com a seleção peruana. Recentemente, o Boca Juniors demonstrou interesse no atacante e ele deve definir sua situação nos próximos dias.
o Palmeiras teve 2 jogadores que encerraram 2019 com 13 gols marcados. Dudu, principal nome da equipe no ano, e também o meia Gustavo Scarpa, que acabou tendo uma média superior ao de seu companheiro, já que atuou em menos partidas. Boa parte de seus gols foram marcados de fora da área, o principal deles diante do Grêmio na Libertadores. Apesar disso, Scarpa oscilou bastante durante o ano, sendo criticado pela torcida especialmente na reta final da temporada. O artilheiro do Santos no ano foi o meia Carlos Sanches, com 19 gols marcados em todas as competições. Mesmo aos 35 anos, o uruguaio foi sem dúvidas um dos melhores jogadores na temporada do futebol brasileiro, contribuindo também com várias assistências. Em 2019, o São Paulo teve um de seus piores ataques da história, levando em consideração o número de gols marcados. Isso se reflete diretamente no artilheiro da equipe, que acabou sendo o atacante Pablo, contratado no início do ano. Ele marcou apenas 7 gols somando todas as competições. Apesar disso, vale ressaltar que o jogador sofreu com diversas lesões na temporada. Outro time que retornou à primeira divisão nessa temporada foi o Sport Recife. O clube terminou com o vice-campeonato da Série B e teve como destaque a dupla de ataque Guilherme e Hernani. Esse último foi o goleador da equipe, anotando 14 gols na segunda divisão e 9 gols no campeonato pernambucano. Quem também não teve um grande goleador em 2019 foi o Vasco. Assim como no ano passado, o artilheiro da equipe acabou sendo Iago Pikachu, com apenas 9 gols marcados. O jovem atacante Marrone também marcou o mesmo número de gols, mas teve uma média um pouco inferior já que realizou mais partidas na temporada. Então é isso, galera, assistam também a outros vídeos aqui do canal. Um abraço e até a próxima!